Segunda-feira, dia 28 de setembro, eu sou Aurélio Barcelos e está no ar o Futebol Matinal, podcast que serve as principais notícias do mundo da bola. Final de semana recheado de empates no Brasileirão. No Castelão, Ceará e Goiás ficaram no 2-2. Jogando fora de casa, o Esmeraldino, que era o lanterna da competição, começou o duelo na frente com gol de Rafael Moura aos 2 minutos de jogo. O He-Man aproveitou um rebote da cabeçada de Breno para empurrar a bola para o fundo do gol. Os donos da casa só chegaram ao empate no começo do segundo tempo, depois que Tadeu saiu errado e deixou o gol livre para Charles. Aos 27 minutos da etapa final, Vina, o cara do Ceará no Brasileirão, recebeu um belo passe de Bruno Pacheco. Ele ficou de frente com Tadeu, chutou tirando do goleiro e virou o jogo pro Vozão. No final da partida, o Goiás chegou ao empate na bola parada. Edilson bateu uma falta no meio de campo. Na disputa dentro da área, Fernando Praz saiu e David Duarte cabeceou sozinho pro fundo do gol. O empate garantiu uma posição para o Goiás, que agora é o vice-lanterna com 9 pontos. Já o Ceará chegou aos 14 pontos e ocupa a 12ª posição. O Botafogo visitou o Atlético Goianiense e também ficou no empate. O Fogão saiu na frente no Estádio Olímpico com gol de Vitor Luiz em cobrança de pênalti no final do primeiro tempo. Depois do intervalo, o Dragão empatou o duelo depois de Janderson achar Yuri livre na área. O ex-jogador do Fogão chegou de carrinho na bola e deixou tudo igual no confronto. O Botafogo chegou ao seu 8º empate no Brasileirão, passando a ser o clube que mais empatou na competição. A sequência de placares iguais não tem sido boa para o time de Paulo Tuori, que ocupa a 18ª posição com 11 pontos. Já o Atlético Goianiense termina os primeiros 4 jogos contra os times cariocas sem perder nenhuma partida. Os goianos ganharam do Flamengo por 3-0, bateram o Vasco por 2-1 em São Januário, empatou com o Botafogo e também empatou com o Fluminense no Maracanã, além de eliminar o Flu da Copa do Brasil. O Dragão é o 13º colocado com 13 pontos. Vasco e Bragantino também ficaram no empate neste domingo. Em São Januário, o Red Bull teve a chance de sair na frente no marcador, mas Alejandro desperdiçou uma cobrança de pênalti aos 37 minutos da primeira etapa. Na volta do intervalo, o Vasco abriu o placar aos 4 minutos do segundo tempo, depois de Juninho cruzar para Vinícius. O camisa 49 saiu da marcação e colocou o Gigante da Colina na frente, mas a felicidade durou pouco tempo. 1 minuto depois, Alejandro fez o pivô dentro da área adversária e conseguiu escorar para Lucas Evangelista chegar batendo para o fundo do gol. O Vasco agora soma 4 partidas sem vencer no Brasileirão e vai se distanciando do líder Atlético Mineiro. O Gigante da Colina é o 5º colocado com 18 pontos. Enquanto isso, o Red Bull ocupa a 17ª posição com 11 pontos. Na Vila Belmiro, o Santos perdeu a oportunidade de entrar no G4. O Peixe empatou com Fortaleza em 1-1. Os 2 gols na Vila foram marcados em cobrança de bola parada. Primeiro, o Santos abriu o placar com Madison de cabeça, após cobrança de falta de Marinho aos 41 minutos da primeira etapa. No começo do segundo tempo, o Fortaleza empatou com uma cabeçada de Gabriel Dias em cobrança de escanteio. O empate deixa o Santos na 8ª posição com 17 pontos. Já o Fortaleza tem 1 ponto a menos e ocupa a 9ª posição. O time misto do Flamengo deu sufoco aos titulares do Palmeiras e quase venceu o Verdão no Allianz Parque. Depois de toda a polêmica se teria ou não o jogo após o Flamengo passar por um surto de Covid-19 no elenco, os 2 times foram a campo após 20 minutos de atraso. Quando a bola rolou, espantou a qualidade dos meninos do Flamengo, que juntos a Arrascaeta, Gerson e Pedro deram trabalho para o Palmeiras. Dá até para falar que o Mengão foi superior ao time de Luxemburgo e merecia a vitória. Apesar da falta de criatividade no meio de campo, o Verdão começou o duelo na frente com gol de Patrick de Paula aos 9 minutos do segundo tempo. O volante chutou de fora da área e contou com um desvio da zaga para abrir o placar. No minuto seguinte, o Flamengo chegou ao empate com gol de Pedro, depois de assistência de Arrascaeta. Ainda no começo do segundo tempo, o goleiro Hugo Souza, o Neneca, fez um milagre e defendeu uma cabeçada a queima-roupa de Luiz Adriano. O empate tem gosto de vitória para o desfalcado Flamengo, já para o lado do Verdão escancar as falhas do time, principalmente no setor de criação da equipe. Com o resultado, o Palmeiras se mantém na 4ª posição com 19 pontos, enquanto o Flamengo ocupa a 6ª posição com 18 pontos. Agora vamos para as notícias internacionais. Luis Suárez estreia pelo Atlético de Madrid com 2 gols e 1 assistência. O uruguaio entrou no segundo tempo do duelo contra o Granada e com apenas 25 minutos em campo participou de 3 gols na goleada de 6-1 do Atlético. Suárez só precisou de 2 minutos em campo para colocar Marco Llorente na cara do gol. Aos 40 minutos da etapa final, o centroavante anotou o primeiro dele no novo clube com um belo gol de cabeça. E aos 48 minutos ele aproveitou um rebote para dar números finais ao jogo.
Chegamos ao fim deste episódio. Eu, Aurélio Barcelos, volto amanhã com mais futebol matinal para vocês. Eu te espero aqui às 6 horas da manhã. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o podcast no Spotify. Se puder, também compartilhe o podcast com seus amigos e familiares. Até mais!